Aos poucos a gente tem falado sobre a mesa, e o principal motivo de falarmos sobre a mesa, a pastora Cristine deixou bem claro isso na primeira reunião, naquele primeiro encontro. Não é simplesmente você colocar uma mesa bonita e comprar uma louça nova, mas a real simbologia, a real mensagem da mesa é termos um tempo de comunhão. E isso está explícito na Bíblia, a gente tem falado a cada domingo e às quartas aqui também. Então você precisa entender que o principal sentido, a principal mensagem é: sente à mesa com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos, mas principalmente, sente à mesa com Jesus. Essa é a principal mensagem. E quando Jesus, ele andou entre os homens, esse foi o principal meio que Jesus se relacionou com a humanidade, com os homens, com as mulheres. Jesus, ele era tido como comerrão, beberrão, porque em todo o tempo Jesus estava sentado, comendo e bebendo. E a grande maioria das pessoas que estavam à mesa, quem eram? As prostitutas, os cobradores de impostos, os improváveis, aqueles que eram discriminados, rejeitados pela religião. Jesus, em momento algum, ele veio fundar uma religião. Jesus, ele veio para proclamar o reino de Deus. A religião é coisa do homem. Ok, hoje nós fazemos parte de uma religião, mas você precisa constantemente tomar cuidado para você não se tornar um religioso. Nos dias de Jesus, os religiosos estavam dentro do templo, orando, clamando pela vinda do Messias, enquanto Jesus estava montado no burrinho, entrando na cidade, fazendo uma algazarra, e parecia que era uma festa, uma perturbação. Os religiosos lá: ei, que barulho é esse? Vamos lá fora ver o que está acontecendo. E os religiosos chegaram do lado de fora. É uma história que eu estou criando, amém? A Bíblia não declara isso. E aí eu imagino, os religiosos chegaram do lado de fora e falaram: ei, cala a boca, para com essa algazarra, para com esse barulho aí fora. Vocês são desprezíveis, porque nós estamos aqui clamando para que o Messias venha. E Jesus lá fora, o Messias. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos tomar cuidado com a religião. A religião é ouvir sobre a mesa e ficar preso apenas nos detalhes de etiqueta, de louça. Vocês estão me entendendo? Não torne isso um ritual, mas desfrute a cada momento de um tempo com a sua família e principalmente com Deus. Jesus, ele quer sentar à mesa com você. Amém? Eu quero ler aqui Lucas capítulo 22. A última mesa de Jesus com os discípulos. Lucas capítulo 22. Se você trouxe a sua Bíblia, abre aí por favor. A mesa, queridos, é uma porta. Olha a mesa como uma porta. A mesa, o lugar de comunhão, chegar até Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Jesus. A religião, ela te promete: vinde você, do jeito que você está, e eu vou te sobrecarregar. Mas Jesus, ele quer te aliviar. Então a mesa é um convite para todos, mas a proposta é quando você se chega à mesa, você senta com Jesus, você se relaciona com Ele. Quando você tem um momento de comunhão com Ele, Ele toma o teu fardo, que é pesado, e te entrega um novo fardo, que é leve e suave. E a mesa é como uma porta. Jesus diz: eu sou a porta. E a mesa, ela te conduz a algo. A mesa, ela te transforma em um outro alguém. E eu quero falar nessa noite sobre esses 3 pontos: para onde eu vou, como será e quando acontecerá. Através da mesa, nós iremos para um lugar, seremos transformados, e isso requer um tempo. Isso acontecerá em um determinado tempo. Então em Lucas 22, aqui no verso 14, diz assim, na minha versão, a versão Almeida revisada, diz assim:
Lucas 22:14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Essa foi a última mesa que Jesus teve. Jesus teve diversas mesas, incontáveis. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. Jesus estava à mesa com seus discípulos, com Maria, sua mãe. E Jesus foi manifesto ali, o primeiro milagre. Então, do primeiro ao último momento, Jesus esteve à mesa. E esse é o último momento em que Jesus sentou à mesa. Nesse momento, Jesus escolheu uma mesa especial, uma mesa diferente. Jesus escolheu pessoas específicas para estar nessa mesa. Essa mesa, durante todo o tempo da caminhada de Jesus, Jesus esteve com diversos tipos de pessoas. Os mais improváveis sentaram à mesa de Jesus. Certa vez um homem, um estudioso, um fariseu, um religioso, convidou Jesus para a mesa. E quando Jesus sentou à mesa, diz que ele estava desfrutando daquela comunhão com aquele homem. E de repente, do nada, aparece uma prostituta e se lança aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Vocês lembram dessa história? E quando Jesus está ali, ele fica impactado e ele deixa aquela mulher pecadora chorando aos seus pés. Aquele homem que convidou Jesus para a mesa começa a julgar Jesus. E ele fala assim: se esse daí fosse um profeta de verdade, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. E aí Jesus dá uma grande lição. Jesus esteve à mesa em diversos momentos, mas neste último momento, na última ceia, ele escolheu apenas os apóstolos, os discípulos mais próximos, os 12. Mas é engraçado que nessa mesa estava também Judas. E se você for ler ali em João capítulo 13, você vai ver que antes deles sentarem para a ceia, Jesus levantou e lavou os pés de todos eles, inclusive de Judas. Nessa última ceia, Jesus escolhe pessoas específicas para revelar algo muito profundo. Jesus está celebrando a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa instituída por Moisés, quase 2000 anos antes de Cristo, para ser exato, 1400 anos antes de Jesus. Moisés ele institui a Páscoa. E a Páscoa foi o livramento, a libertação do povo do Egito para a terra prometida. E a nossa Páscoa é Cristo, e Jesus está aqui celebrando a Páscoa. Que loucura! O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sentado comendo um cordeiro que simbolizava Ele mesmo. Jesus escolheu na última mesa celebrar uma festa especial com pessoas especiais. Os apóstolos apenas. E Jesus diz assim no verso 16, no verso 15: desejei muito ter convosco esta Páscoa. Jesus, ele deseja muito estar sentado à mesa contigo. O Senhor te diz nessa noite: eu desejo muito ter um momento contigo a sós. Eu desejo muito sentar à mesa contigo. E no verso 16 diz: pois vos digo que não mais eu comerei, até que se cumpra essa mesma festa no reino de Deus. Primeira coisa que eu quero te falar: para onde eu vou? Queridos, você não é daqui, você não é deste mundo. Você estava dentro de Deus, você era o sonho de Deus, e Deus soprou e te criou, te colocou dentro de um ventre para que você nascesse. Mas você não é daqui, você não é desse mundo. Existe um reino eterno, que a Bíblia fala e chama reino dos céus, e Jesus está dizendo aqui, o reino de Deus. Às vezes, nós nos confundimos e pensamos que a nossa chamada cristã é ter uma experiência com Jesus em um determinado momento, abandonar o pecado e viver uma vida para ir para o céu. Eu quero te dizer, você não está aqui para ir para o céu, você está aqui para entender que vai governar no reino dos céus.
O céu é apenas uma passagem. O céu é apenas uma passagem, um estado rápido, momentâneo. Quando nós falamos céus, às vezes confunde a nossa cabeça. Eu nunca vou esquecer de uma vez, há muito tempo atrás. Eu estava falando e evangelizando um jovem. E o jovem, ele bate no meu ombro e fala assim: cara, você acha que eu quero ir para o céu? Aquela resposta me assustou. Eu falei: por que não? Ele falou: eu não quero ir para o céu, porque eu imagino que é pular de nuvem em nuvem e olhar para a cara de um velho barbudo. Naquela hora, naquele exato momento, eu entendi que muitas pessoas não têm ideia do que é a eternidade. Jesus, Ele não está te convidando para ir para o céu. Jesus está te convidando para sentar à mesa e ser participante, um cidadão do reino eterno, do qual Ele é rei. E Jesus está dizendo aqui, ó: eu não vou comer mais, eu não vou mais comer até que essa mesma festa venha a ser cumprida no reino de Deus. Eu quero te dizer, existe um reino do qual você faz parte. É um reino invisível. A Bíblia fala que as coisas visíveis, elas se iniciam naquilo que é invisível. Quando Deus, Ele cria o mundo, Deus criou Adão e colocou no jardim. Deus colocou Adão no jardim não para ir para o céu. Deus colocou Adão no jardim para que Adão governasse sobre essa terra. Gênesis 1:26 diz isso, que Deus criou o homem. Deus estava lá com Jesus, com o Espírito Santo. Deus Pai com Jesus e o Espírito Santo. No original diz Elohim. Elohim significa o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade. E Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois que Ele faz o homem, Ele assopra o espírito de vida e ele passa a ser um ser vivente. E depois que ele passa a ser um ser vivente, Deus chega para ele e fala: domine, governe. Essa palavra no original, governar, dominar, significa reino. Deus criou Adão, Deus criou o homem para ser o rei deste reino aqui. E esse reino, a proposta desse reino, dessa terra, deste planeta, é ser uma extensão daquilo que é invisível. Colossenses 1:15 diz que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas que são invisíveis hoje, eu quero te dizer, elas existem. Elas podem ser apalpadas. E eu separei alguns versículos aqui para falar bem rápido sobre o reino. E se puder aí, por favor, quem está aí? Vini, se puder vai acompanhando, coloca Mateus 5:3. Diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito? Aquele que é necessitado de Deus, aquele que é faminto, aquele que deseja constantemente estar na presença de Deus, estar diante da mesa. Aquele que é pobre de espírito é aquele que não tem arrogância no seu coração de dizer: já estou farto, já estou cheio, chega, é o suficiente. O Senhor fala: bem-aventurado, alegre, feliz é aquele que tem no seu coração o desejo de estar constantemente à mesa, porque dele é o reino de Deus, o reino dos céus. Em Mateus 25:34, Jesus diz assim, ó: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. O reino invisível existe, e ele foi preparado antes mesmo deste mundo ser criado. João capítulo 3, verso 3, diz assim, ó: Jesus disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez você tenha entrado nesse lugar achando que a tua grande missão é vencer alguns pecadinhos para ir para o céu. Eu quero te dizer, você precisa nascer de novo. No momento em que você nascer de novo, você tiver uma experiência com Cristo, aquele reino invisível se tornará visível, porque está escrito: se você não nascer de novo, você não verá o reino. O reino é invisível, mas ele é real. João capítulo 13, verso 1, fala sobre essa última ceia, é esse momento
que Jesus esteve com os discípulos, mas no verso 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, antes dele sentar com os principais, os 12, aqueles apóstolos, antes disso, sabendo Jesus que havia chegado a hora em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia, coloca por favor na versão Almeida, se você conseguir aí. Na versão Almeida diz assim: sabendo Jesus de onde vinha, de onde tinha vindo, que vinha do Pai e para onde estava indo, lavou o pé dos discípulos. Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo. Jesus, sabendo de onde vinha, sabendo que ele vinha do Pai e para onde ele ia, que ele ia para o Pai. Você sabe de onde você veio? Se você não sabe de onde você veio, você vive uma vida sem rota, sem rumo. Para onde você vai? Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te chama para o reino dele, o reino eterno. O que é o reino? Nós não temos ideia do que é um reino, irmãos, porque há quase 200 anos, 150 anos, nós deixamos de ser um reino e nos tornamos uma república. Eu quero te dizer, por mais que você não entenda o que é o reino, você é um cidadão do reino, e Deus te criou para governar, e Deus vai te fazer reinar. Amém? A porta é a mesa da comunhão. Para onde eu vou? Você vai para o reino dos céus. Amém? Você vai para o reino de Deus. Esse reino que hoje é invisível se tornará visível literalmente, e você vai reinar nesse reino. Segunda coisa, como será? Como será que isso vai acontecer? Lucas 22, no verso 30. Olha o que Jesus continua lavando os pés dos discípulos, ceando. Aí tem aquela ceia, né, do pão e do vinho. E aí Jesus continua ali naquela ministração. Olha o que fala no verso 29. Lucas 22, verso 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vocês, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Jesus está conversando com esses 12 discípulos. Nesta hora, Judas já saiu. Nessa hora já aconteceu o momento onde Jesus fala: onde vocês vão me trair? Aí eles ficam perguntando: será que sou eu? Quem é? Quem é? Aí Pedro dá um sinal para João: João, você que está perto, pergunta aí. Aí Jesus fala: aquele que eu der o pão molhado. Jesus molha o pão e entrega a Judas, porque Jesus sabia que era Judas, e Judas sabia também. Judas também sabia que era ele. E aí Jesus entrega o pão e fala para Judas: aquilo que você tem para fazer, faça depressa. E aí Judas sai. No momento que Judas sai, Jesus fala assim: ó, eu tenho um segredo aqui, que Judas não faz parte. Eu tenho um segredo para contar. O meu pai me confiou um reino, e agora o meu pai, que era rei, ele abdicou do trono. A rainha, ela poderia abdicar do trono, e se ela abdicasse do trono, quem era o primeiro na linha de sucessão? O príncipe Charles. O príncipe, ele só se torna rei com duas formas: ou quando o rei morre, ou quando o rei abdica do trono. Tem uma outra forma também, mas eu não quero entrar porque eu iria me alongar. Mas amém, fica para a próxima que eu falar sobre reino. 3 formas. Então, o rei, o pai, o Senhor, criador de todas as coisas, ele abdica do trono. Para quê? Para Jesus sentar no trono. E quando Jesus, ele senta no trono, o trono dele ficou vago. E Jesus agora está dizendo aqui no verso 30, no verso 29, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou confiar a vocês. Jesus agora está confiando para você um reino. E ele fala mais, ele fala que nesse reino vai ter uma mesa, e essa mesa terão tronos, e nessa mesa tem um banquete, irmãos. A gente vai comer e beber e nunca mais vai engordar. Eu não sei para você, talvez você não tenha essa dificuldade. Isso para mim é muito precioso, porque comer é uma grande dádiva de Deus. E a gente vai comer no reino de Deus. Você sabia que a gente vai comer no reino de Deus? E a gente não vai engordar nesse reino.
No verso 30, fala que vai ter uma mesa, e vocês vão comer e beber na minha mesa, na mesa no meu reino. Querido, Jesus não está falando do céu, Jesus está falando daqui da terra. Sabe por que Jesus está falando aqui da terra? Porque Ele está falando que tem 12 cadeiras, 12 tronos, e esses 12 discípulos irão sentar nessas cadeiras para julgar as 12 tribos de Israel. O que é Israel? Israel é a nação de Israel, que hoje está ali no Oriente Médio, que é uma grande briga ao redor, que tem como sua capital Jerusalém, na verdade Tel Aviv, mas pela fé se chama Jerusalém, desde os dias de Davi. E Jesus, Ele vai colocar 12 tronos, para cada um desses apóstolos sentar e julgar as tribos de Israel. E o que acontece comigo, com você? Eu separei alguns versículos aqui bem rápido. Coloca por favor, varão de Deus. Lucas 19, 17. Jesus diz assim, ó: bem está, servo bom, porque foste fiel no pouco, sobre 10 cidades te colocarei. Está vendo aí? 10 cidades. Sobre 10 cidades eu te darei autoridade. Isso está falando de um tempo onde nós não mais estaremos aqui com o nosso corpo corruptível. Como será esse reino dos céus? Nós estaremos com Ele eternamente. E Ele vai confiar a cada um daqueles que subirem, daqueles que estiverem com Ele, autoridade aqui na terra, mediante a tua fidelidade nesses dias de hoje. 1 Coríntios 6, verso 2, olha o que Paulo diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, sois indignos de julgar as coisas mínimas. Paulo está falando de um problema, de um litígio que aconteceu na igreja de Coríntios. E esses homens, por causa desse problema, levou aquilo ao tribunal. E aí Paulo está falando: ei, peraí, calma, vocês irão julgar o mundo. Mediante a tua fidelidade aqui, na tua caminhada com Cristo, nas tuas experiências com a mesa, Ele vai te confiar autoridades. Apocalipse capítulo 3, verso 21, diz assim, ó: ao que vencer, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus, Ele te chama para a mesa, porque essa mesa vai te conduzir ao reino dEle. E quando você chegar no reino dEle, Ele tem recompensa nas suas mãos. Amém? Vocês entendem isso? Quando nós estivermos no reino de Deus, quando você experimentar esse reino que hoje é invisível, quando você estiver nesse reino, que é um reino eterno, Daniel capítulo 2, na visão que Daniel tem, na visão que Nabucodonosor tem, no sonho dele, Daniel interpreta aquele sonho, e Daniel fala no final do capítulo 2, que uma grande pedra não cortada por mãos de homens, vem e derruba todo aquele animal, aquela estátua, e aí Daniel diz: haverá um reino que não se levantará por mão de homem, da qual destruirá todo o reino passado, todo o reino antigo, e este reino será um reino eterno. Jesus, o reino dos céus, que será estabelecido aqui nesta terra, é um reino eterno, um reino para todo sempre. E quando você estiver nesse reino, você será rei juntamente com Ele. A Bíblia fala que Jesus, Ele tem escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que é que significa isso? Nós todos juntos seremos reis, e Ele é o Rei de todos os reis, Ele é o Senhor de todos aqueles que são senhores. Quando Jesus retornar, por que essa mensagem da volta de Cristo, o Maranata, é tão importante para esses dias, para a igreja? Porque essa mensagem tem perdurado esses 2000 anos, e a igreja está clamando pela volta de Cristo, porque quando Ele vier, Ele vai vir
não mais como um cordeiro, ele virá como um leão. E ele virá como um ladrão também, que não sabe a hora, nem o dia, nem o piscar de olhos. Ele virá para estabelecer o seu governo para todo sempre aqui nesta terra. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu não sei, é complexo. A mesa, o convite de sentar à mesa com Jesus, é para que você suba e viva o reino de Deus. O convite de estar à mesa com Jesus é que você entenda que você será transformado e se tornará rei para reinar com Ele aqui na terra. Para finalizar, quando isso acontecerá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, coloca por favor, homem de Deus. Tessalonicenses 4, verso 13. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, diz assim: irmãos, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa palavra dorme significa os que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Rapidinho, segura aí. O que acontece? Quando Jesus ele ressuscita, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus ele morre na sexta. Jesus é crucificado na sexta, morreu, foi sepultado. Passou o sábado inteiro, silêncio, tristeza. Os discípulos estavam presos naquela sala com medo. E aí no domingo pela manhã Jesus ressuscita. Amém? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus ressuscita, todos começam a ver Jesus. A Bíblia fala que durante 40 dias após a ressurreição, Jesus entrava e saía. Jesus comia com seus discípulos. E aí temos diversas histórias de Jesus passeando, entrando e saindo. Acontece que depois desses 40 dias, Jesus ele sobe aos céus e fala: permaneça em Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vem, Jesus é visto de maneira esporádica. E é visto principalmente por Paulo, porque Paulo não estava nesse primeiro momento, mas depois Paulo ele vê Jesus 3 vezes. Mas todos os crentes daqueles dias acreditavam na ressurreição. Mas eles acreditavam de que forma? Acreditavam que as pessoas iriam morrer e que elas imediatamente iriam ressuscitar, certo? Só que quando Paulo está na igreja de Tessalônica, isso já se passou provavelmente 40 anos da ressurreição de Cristo. Havia 40 anos que os crentes estavam pregando sobre a ressurreição e as pessoas morriam e ninguém ressuscitava mais. Às vezes, talvez um milagre, como foi o milagre de Lázaro, mas a grande maioria morria e permanecia morta. Aí Paulo está escrevendo, falando isso: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca da morte, como para que vocês não vivam tristes. Queridos, a morte é triste. A morte é a dor da separação, a saudade. Você sabe que você não mais terá aquela pessoa até que se cumpra a ressurreição no fim dos tempos. Verdade ou não? Quem teve um ente próximo, algum familiar morto, sabe o quão é doloroso. E não foi diferente há 2000 anos atrás. E Paulo está falando isso: olha, eu não quero que você seja ignorante sobre isso, para que vocês não vivam tristes, como os demais que não têm esperança. Cristo é nossa esperança. Você tem uma esperança. Se a morte alcançou a tua casa, se a morte alcançou a tua família, existe uma esperança. Não seja ignorante, calma, não é o fim. Oramos e cremos até o fim. Cremos na cura. É uma promessa de nós. É uma promessa para a igreja. Mas se por acaso a morte vier à tua porta, calma, não se desespere, não seja como os que vivem sem esperança. Amém? Aí Paulo continua, verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que morrem em Jesus, Deus o tornará a trazer com Ele. Então, quando isso acontecerá? Acontecerá na ressurreição, no dia em que Jesus retornar.
haverá ressurreição. E aí Paulo vai continuar, vamos ler aqui o 15 e 16. 15 diz: dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha, com festa. Jesus, Ele vai voltar, irmãos, e Ele vai vir com uma grande celebração. Ele vai vir em festa, e com uma voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como é que vai acontecer? Em um determinado momento, a trombeta vai tocar, e vai haver uma grande festa. Os anjos, os arcanjos celestiais vão dizer: Maranata, chegou a hora. E todos aqueles que morreram em Jesus vão ressuscitar. Paulo fala num abrir e fechar de olhos, é no piscar de olhos. E aqueles que estão vivos, se Jesus voltar agora, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. O que significa isso? Significa sequestrado. A palavra arrebatado, na melhor definição, significa sequestrado de maneira relâmpaga, de uma maneira rápida, de uma maneira, de um piscar de olhos. Você subirá, seu corpo subirá. E a Bíblia fala que o nosso corpo será transformado. O nosso corpo corruptível, esse corpo que é voltado para o pecado, para este mundo, será transformado em um corpo incorruptível. E nós subiremos e nos encontraremos com o noivo. E lá estarão todos os que já morreram em Cristo. Para finalizar, Apocalipse 20, verso 6. O que é que vai acontecer? Verso 6: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isto é a primeira ressurreição. Aqueles que morreram, eles estão no céu. Esses sim estão usufruindo do céu. Que Jesus fala paraíso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, crucificado, o ladrão grita e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para ele e fala assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quando uma pessoa morre, no fechar dos seus olhos, ela está no paraíso. A pessoa que morre com Jesus, no fechar dos seus olhos, ela está no paraíso. As pessoas que morrem sem Jesus, no fechar dos seus olhos, elas estão no inferno. E aí, elas estão esperando neste paraíso o momento do tocar dessa trombeta. Isso se chama a primeira ressurreição. E aí Paulo fala, João em Apocalipse fala: feliz e santo aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? Morreu aqui e morrer eternamente. Todos aqueles que morrem sem Jesus, eles morrem a primeira morte aqui, neste mundo visível e físico, e morrem a segunda morte eternamente no inferno. Mas sobre estes que experimentam a ressurreição, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Eu não tenho tempo, irmãos, para falar sobre 1000 anos. Eu não tenho tempo para falar muito sobre o reino. Eu quero te dizer, você que está aqui agora, você que está ouvindo essa mensagem hoje, eu quero te dizer, a única opção que você tem é participar dessa primeira ressurreição. Apocalipse 3:20 diz, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei contigo. Existe uma mesa e o Senhor está à porta, batendo. E Ele deseja que você abra a sua porta, abra o seu coração e sente-se à mesa com Ele. O Senhor quer sentar na tua mesa. O Senhor quer cear contigo. Mas sabe por que nós não queremos que Ele sente à mesa?
Porque se Ele sentar na mesa, irmãos, Ele vai mudar a nossa refeição. Sabe por que nós não abrimos a porta? Porque nós não queremos que Ele veja o que nós estamos comendo. Às vezes temos vergonha de mostrar para Ele o que está sobre a nossa mesa. Muitos estão se deliciando no pecado. E o Senhor essa noite Ele bate na porta e Ele te pergunta: eu posso sentar à tua mesa? Se você abrir a porta do seu coração, Ele entrará. Ele vai mudar a sua vida. E Ele te tornará um rei para viver eternamente com Ele. Amém. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você agora fizesse uma reflexão acerca da sua vida. O que é que está diante desta mesa? O que você tem se alimentado? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem tocado? Onde os teus pés têm pisado? Há muitos anos atrás, eu ouvi acerca de uma experiência de um homem que lê um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. E eu tenho 20 anos que eu carrego essa frase comigo. Constantemente eu me pergunto: será que o Senhor se assentaria comigo nesta mesa? Será que o Senhor sentaria comigo para assistir esse programa? Será que o Senhor faria isso? Decida romper com a sua vontade nessa noite. Decida abrir mão, sacrificar. Assim como o jovem rico, como o pastor Neto falou logo mais cedo. Assim como o jovem rico, ele saiu triste porque grande era o seu tesouro. Qual é o tesouro que você tem carregado? Quais são os banquetes que você não consegue abrir mão? Eu queria que você fechasse os teus olhos, levantasse as suas mãos, apresente a sua vida ao Senhor. Decida abrir a porta. Decida ceiar, sentar à mesa. O Senhor não tem palavras de condenação. Se você reconhece que este alimento não é digno, este alimento não é o que o Senhor tem preparado para você, reconheça, confesse, deixe. Ele tem perdão, Ele tem misericórdia para a sua vida nessa noite. Ele deseja entrar e transformar a sua vida, mas tudo começa com uma decisão individual, pessoal, é sua. É você que decide abrir a porta. Vamos adorar o Senhor. Eu queria que você fizesse essa oração, que você entregasse, que você fosse sincero diante de Deus. Se você precisar, peça perdão, confesse. Se você está distante do Senhor e deseja fazer uma aliança com Ele, venha aqui à frente. Enquanto essa canção ministra, venha. O Senhor te chama nessa noite.